Você crê que Ele é sua esperança? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor então, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor disse na sua palavra, Pai, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol. Venham notícias boas ou ruins, Pai. Nossa vida está no Senhor. Nossa vida está escondida no Senhor, Pai. E essa é a nossa segurança. Essa é a âncora da nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Independente dos sentidos, independente das notícias, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo Espírito que hoje habita em nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Amém, que bom que você veio, saiba que foi Deus que te trouxe para falar o teu coração nessa noite. Eu de mim mesmo não tenho nada para te dar, mas o Espírito que a Bíblia fala que habita em mim tem muito para te dar nessa noite, amém? E creio que existe uma unção para te ensinar nessa noite, graças a Deus. Você que está em casa também, deve ter uns 53 cariocas aí que eu obriguei a estar assistindo agora. Seja bem-vindo, independente do que você crê, independente da sua religião, sabe que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Antes de eu começar a mensagem, eu queria falar que o Guga falou, né, da nossa escola de ministros, e um professor nosso lá de ofício do pastor João Roberto, ele nos ensinou sobre isso, né, sobre como o pastor deve lidar, como é a pregação, como é o ensino. E uma das coisas que ele falou, que ele ensina o apoio dele a tentar não pregar para pessoas que são formadas no segundo ano do Rema somente. A palavra por si só, ela tem uma unção que atinge a todos. Ela por si só, ela faz isso. Mas ele estava falando sobre comunicação. Então, a mensagem de hoje, por mais que você já esteja um pouquinho mais à frente, tenha paciência, receba, é segurança ouvir as mesmas coisas. Eu não vou ficar aqui me justificando, já que você já ouviu, assim como você já sabe, eu não vou ficar falando. E vou deixar que o Espírito flua nessa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre um tema que eu coloquei o nome de identidade sem crise. Nós vamos falar um pouquinho sobre identidade nessa noite. E eu queria falar sobre isso, né? Crise é algo que de vez em quando vem nas mídias. Muitos falam sobre crise de identidade, e é o assunto que a gente vai tratar um pouquinho nessa noite. E primeiro uma definição breve, nós estamos num culto de ensino, né? Então é algo que a gente vai trabalhar bastante ali no texto, no ensino. Então, crise significa conflito, mudança brusca, escassez, incerteza, decrescimento. E a única coisa que pode curar e nos tirar de uma crise é entender identidade. A maior obra de Jesus na cruz do Calvário não foi algo religioso, não foi algo para fazer uma peça teatral, mas foi um ato que formou uma identidade para o ser humano. Amém? Eu tenho uma identidade militar, por exemplo. A identidade, ela mostra o poder que eu tenho, e o poder que eu não tenho também, né? Ela mostra aonde eu estou localizado, aonde eu estou servindo. E é por isso que Deus nos deu uma identidade, para entender quem somos, o que eu posso receber, resumindo, quem eu sou. Porque sem uma identidade, nós vagamos. Alguém já disse que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sem uma identidade,
a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Você vê na Bíblia, em vários textos, que o mal a todo momento queria tirar a identidade de Jesus. Nós sabemos, e até aquele que não crê, já ouviu falar que Jesus é o Filho de Deus. E você perceba que não é uma coincidência. Em todo momento alguém queria tirar a identidade de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, alguém chegava lá e sendo usado pelo mal. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Salva-te a ti mesmo. Os religiosos, o que eles queriam falar? Queriam prender Jesus, por quê? Porque ele falava como se fosse Filho de Deus, como se fosse igual a Deus. A todo momento algo queria tirar a identidade de Jesus. Você vê como é algo importante saber da nossa identidade. Como faz a diferença saber a sua identidade. E eu queria te lembrar, por que eu preciso ter identidade? Deixa eu voltar aqui. Por que eu preciso ter identidade? Porque ela evita que eu seja levado por qualquer vento de doutrina. Ela evita que eu seja levado por qualquer problema, por alguém que fale algo, por a voz externa. 1 Coríntios fala que no mundo existem muitas vozes. Pelo seu passado, pela preocupação com o futuro. Amém? Calma, estamos só começando. E a primeira coisa que eu queria te falar é que a identidade dada por Deus é irremovível. Amém? Ninguém pode tirar a sua identidade. Somente você mesmo pode abandoná-la. Amém? Então, os sentidos, as emoções, o que o médico falou, nada pode coibir, tirar a sua identidade. 1 Coríntios 15, 58, fala lá o seguinte, acompanhem comigo. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse sede aí é uma palavra no imperativo, é uma ordem. E o original dessa palavra, no grego, que é uma palavra chamada ginomai, significa tornar-se, ser feito, começar a ser, receber a vida. Deus, na sua palavra, está falando para a gente, receba a constância, receba a firmeza, receba você que é inabalável, receba a abundância. Amém? Identidade é algo que nós recebemos e agarramos. Uma outra definição também significa erguer-se, aparecer no cenário. Nós precisamos que a nossa identidade apareça. E isso é através de uma consciência que é formada em nós. Por quê? Porque nós somos o que nós pensamos muitas vezes. A Bíblia diz em Provérbios que fala o seguinte, assim como imaginou na sua alma, assim é. O que eu falo, o que eu faço é como eu penso. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita. Você quer experimentar o que é bom de Deus? Renove a sua mente. Pense diferente. Pense como Deus. Você quer experimentar o que é perfeito na sua vida, da parte de Deus? Pense como Deus. Você quer experimentar o que é agradável? Pense como Deus. E eu não vou falar apenas de uma consciência quando fala da mente, da alma, mas a consciência do Espírito. Uma consciência da nova natureza. Abra comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Enquanto você vai abrindo,
A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer coisa que você queira receber de Deus tem que ser pela fé, pela uma consciência, pela uma certeza. Fé significa uma convicção, uma certeza. E o maior impedimento do homem receber algo de Deus é uma consciência errada, é uma consciência de condenação, de afastamento de Deus. E isso tirou a identidade do homem. Vamos ler lá? Gênesis 3, no início de tudo, quando Deus criou Adão e Eva. Versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, nesse momento aqui, o contexto, Deus tinha falado para que eles não fizessem isso. E naquele momento eles pecaram, eles erraram. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Como mudou? A Bíblia fala que Deus visitava na viração do dia, diariamente, Adão e Eva. Por que alguém que estava em relacionamento constante com Deus, quando Deus chega, ele se afasta? Por quê? Porque no momento do pecado, houve uma consciência de condenação. Veja lá no versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E aí começou no ser humano a consciência de condenação. Quando entrou o pecado no mundo, o ser humano começou a se sentir condenado. Você vai falar de Jesus para alguém, muitas vezes, você vai falar de Deus, a pessoa fala o quê? Não, eu não sou digno o suficiente. Não, olha só, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Porque eu não posso fazer assim. Eu não posso, fazendo o que eu estou fazendo, eu não posso ir para a igreja falando palavrão, eu não posso. Primeiro eu vou, é uma consciência de quê? De condenação, de afastamento de Deus, de afastamento da natureza de Deus. É uma consciência errada. Você vê, começou o medo aí. Então o medo não é de Deus. A palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo. Ei, meu irmão, Deus não te deu espírito de medo. Ele te deu o espírito de poder, amor e moderação. Você tem uma consciência de filho agora. E aí você veja lá em Gênesis 3:7, o primeiro ato religioso da história. Vamos lá? Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento, o ser humano queria fazer algo que o separasse da nudez. Nudez pode simbolizar também o pecado. Então, naquele momento, o ser humano estava fazendo algo para ele tentar, pelo menos, ser inocente diante de Deus. Ser alguém que não fosse culpado. E ele, por si só, ele pegou, ele se vestiu. O que é isso aqui? É a religião. É o homem tentando pelo seu próprio braço chegar a Deus. A palavra religião vem do latim religare. É o homem tentando se religar a Deus, criando algum método. Andar de joelho, subir, fazer algo. O fato de vir para a igreja, às vezes, numa consciência errada. Não estou falando que vir para a igreja é ruim, mas ele vai entender que atos deles fazem ele ser salvos pela atitude dele própria. E foi o ser humano, na primeira atitude religiosa. E olha ver o que Gênesis 3:11 fala. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ou seja, o que mudou a sua consciência? O que te levou a ver que você está nu? Você estava junto comigo. E Deus está perguntando para que ele possa refletir. Gênesis
3:21, vamos no versículo 21. E aí está a resposta de Deus. Gênesis 3:21 fala: fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher os vestiu. Ou seja, por que Deus teve que fazer algo sendo que Adão já tinha se vestido antes? É porque eu e você, por si próprio, a gente não consegue chegar a Deus. Por uma religião, por atos, por boas obras, porque eu sou bonzinho, porque eu vou evangelizar todo domingo de manhã. Nada disso pode nos salvar. E por isso que a gente precisa de uma consciência assertiva, para entender que, por si só não conseguimos, mas pelo sacrifício de Jesus nós fomos unidos novamente a Deus. Deus, nesse momento, a Bíblia fala aí no versículo 21, Ele fez vestimenta de peles. Para que Ele faça a vestimenta de pele, tinha que ter um animal, amém? Um animal, Ele tirou a pele de algum lugar, Ele tirou a pele de um animal. Ou seja, foi feito um sacrifício. Foi feito um sacrifício por mim e por você. Efésios 2:13 fala: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Você foi aproximado pelo sangue de Jesus. Ele morreu por mim e por você. Antes, certo dia, Jesus estava passando e João Batista apontou: este é o Cordeiro de Deus que salva o mundo. O que João Batista estava falando naquele momento? Até agora foram holocaustos e sacrifícios, mas a partir de então, existe um Cordeiro que morreu por você, que morreu no seu lugar, que te substituiu e que sofreu no seu lugar, para que você não precisasse sofrer mais. Amém? E essa é uma consciência que nós precisamos ter, porque senão a gente fica correndo atrás de Deus a todo momento. Eu já tive essa consciência. Por mais um dia que eu levantei a mão para Jesus, mas eu nunca era o suficiente. Eu sempre estava correndo atrás de Deus e sempre uma mentalidade de condenação. Eu nunca tinha o suficiente. Eu ia evangelizar um dia, tinha que evangelizar 3. Eu orava um, não estava satisfeito orar 1 hora, tinha que orar 3. Era sempre pelo meu mérito, sempre por uma mentalidade de condenação. E a Bíblia, quando fala sobre identidade, ela nos quer dar liberdade. Ela quer nos fazer entender sobre uma nova natureza. E eu quero destrinchar sobre as consciências, que é a primeira consciência, a consciência de justo. É a consciência que nós precisamos ter, 2 Coríntios 5:21. Abra lá comigo. 2 Coríntios 5:21 é a primeira consciência que eu e você precisamos ter. Para conhecermos a verdade nos libertar. 2 Coríntios 5:21 diz lá: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, ok? Nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justos. Justo significa dignidade. Ele morreu por nós. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito dele. Ah, mas eu pensava que eu era menor, eu pensava que eu não era suficiente. Pense diferente, pelos méritos de Jesus. Porque no dia que você fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu tenho um dedo podre para escolhas, você está falando que Jesus morreu à toa na cruz do Calvário. E você foi transformado numa nova criação pelo aquele sacrifício. Amém? Efésios 2:10. Diz lá: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ei, meu irmão, você já foi feito para as boas obras. Você às vezes está se esforçando para certas coisas, eu preciso me esforçar para ser santo. Ele já te santificou, ele já te aproximou novamente. Amém? Justificar significa absolver. Justificação significa colocar a ofensa, colocar o ofensor
na posição de justo. Justiça de Deus significa que é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade, condenação, chamando-o de Pai, como se pecado jamais tivesse existido. Eu e você fomos justificados. Mas lá em 1962, quando eu tinha 12 anos de idade, certo dia Jesus encontrou um homem lá, esperando que o lago lá, a fonte, balançasse lá, porque existe uma crença que descia um anjo. Aí o homem chegou lá, Jesus, meu testemunho é esse, porque eu espero que você... Irmão, levanta e anda, acabou a história. Você é justo, você é justificado. Jesus não ficou destrinchando ali, fazendo um momento de divã com ele, é mesmo, irmão? Poxa, o pessoal da igreja é fogo, né? Ninguém te ajuda, né? Pô, brincadeira, né? Deve ser carioca esse cara aí, cara. Não é possível, cara. Não, mas é que, sabe, um dia, porque não tive meu pai, porque não tive minha mãe, eu era isso, eu era... Ei, o seu passado foi apagado. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, uma nova natureza. Eu falo para os adolescentes, cala a boca, ele disse que é isso, acabou. Não fica pensando muito não, só abraça isso aí. É ele que disse isso. Crente não tem passado, crente não precisa fazer regressão. Vamos regredir lá quando você tinha 2 anos de idade, porque certo dia quando tua chupeta caiu e que não sei o quê. A gente fala o quê? Jesus desce da cruz, foi a sua obra então. O Senhor sofreu no meu lugar. Quando a palavra fala nele, em 2 Coríntios 5,21, significa que nós estávamos lá. É isso que quer dizer o nele. Ele já sofreu por nós. O bom e o mal era para ir para o inferno, todo mundo era para ir para o inferno. Outro dia alguém falou assim para mim, poxa, o bonzinho, como é que o bonzinho faz as coisas e ele vai para o inferno? Não tem isso, todo mundo é para o inferno. Jesus disse que só existe um que é bom, é Deus. Mas nós morremos com ele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Amém? Para viver em novidade de vida. Romanos 5,17 fala que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Dominarão sobre os sentidos. Reinar é dominar sobre as situações. As situações não podem dominar. Sabe por que eu não faço isso? É porque, sabe como é que é? É difícil. Não, você é rei, você é rainha. Pela obra de Jesus na cruz do Calvário. É você quem domina. Porque às vezes vem assim, sabe, um dia que eu quero ir para a igreja, ir para o trabalho, e aí vem aquele, sabe como é que é? Você entende, né? Você entende. Não tem que entender. O que a gente tem que entender é o que somos. Temos uma consciência de justo. Ninguém tem que entender, ninguém me entende, então ninguém está me entendendo. Você que precisa começar a entender. Amém? O pastor disse aqui que está entendendo. Colossenses 1,13. Outro dia eu falei sobre desabafo, né? É justo você buscar ajuda, mas você usar como bengala para murmurar, eu ficar falando que eu preciso desabafar. E aí você fala, murmura de novo, eu preciso desabafar, senão eu vou explodir. O que você precisa é ter uma mentalidade correta. É claro que você pode pedir ajuda, você deve pedir ajuda, mas você não pode usar e entender que isso é para a sua vida toda. Você precisa formar uma consciência. A segunda consciência é a consciência de reino. É a consciência onde você está. Colossenses 1,13 fala, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Eu vou para a casa de um tio meu lá, que eu sei que ele ganha uma grana boa, eu sei que nada vai faltar na geladeira dele, não. Eu adoro aquela, quando eu era pequeno, ir para a casa dele. Você está debaixo do reino do Filho. Alguma coisa vai faltar no reino de Jesus? Você acha que Deus está procurando? Meu Deus do céu, a inflação está cara aqui no céu, hein? Está difícil, eu acho que a gente precisa ver um banco aqui com juros baixos para fazer empréstimo, hein? Porque não dá não, essas ruas de ouro estão tudo quebrando aqui. Tem que chamar, liga para o pessoal aí para onde faltar. Ei, o céu é o meu e o seu lugar. É o lugar onde ouro é lugar para pisar, irmão.
É esse o reino que você está. Amém? Primeiro eu creio, primeiro eu tenho uma consciência, depois eu experimento. E muitos querem primeiro ver, para depois, primeiro ver, para depois crer. Primeiro eu creio, essa é a ordem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. É longe dos sentidos, é longe do que eu estou sentindo. A gente precisa sair da posição do tintino, estou tintindo, hoje não estou tintindo, amanhã vou tintir de novo. E ir para o reino, filho, amém? Vamos sair do tintim. Exemplo, Romanos 5,5, fala que Deus já derramou o amor dele sobre os nossos corações. É o lugar onde não tem falta. Filipenses 4,19, mas eu não consigo porque eu não sinto. Sabe, não bateu o santo ali. Não dá para amar aquela pessoa. Não dá não, gente. Vindo do Rio de Janeiro para Brasília, assim não dá não. Ei, já foi derramado o amor de Deus sobre o seu coração. Não precisa ficar se esforçando, eu vou amar. O amor está dentro de mim, o amor está dentro da minha natureza, já veio completo no DNA, já está dentro de vocês esse DNA. O que você precisa é renovar a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Efésios 2. Efésios 2:1. Não é uma questão de mérito, não é uma questão de religião, não é uma questão de você subir no monte ou descer no monte, ou ir para o monte de roupa suja para lavar. É uma questão de natureza. Onde está escrito isso? Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Quando eu falo essa vida aí, é a palavra zoe, é a vida de Deus. Essa palavra zoé significa vida de Deus. A mesma vida de Deus. Amém? Nós não fomos reformados. Não, eu dei uma melhoradinha, fiz um puxadinho em você, entendeu? Estou fazendo uma versão, 1.0, 1.5. Não. Nós já ganhamos a natureza de Deus. Ele quis assim, Ele é soberano. Ele nos amou. 1 Coríntios fala que aquele que se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. Eu vi hoje lá o cara no sinal lá dançando com a boneca de pano assim, que está amarrado no pé. Eu fiquei lembrando essa mensagem. Aonde a boneca ia, ele ia. Essa é a natureza de Deus. Onde Deus vai, eu vou. Como Deus pensa, eu penso. Deus só acha que tem pensamento de escassez? Deus tem pensamento de doença? Tem que mandar um remedinho aqui para o céu, que está difícil, hein? O Benegripe, né? Sabe como é que é. Amém? Não significa que porque vem uma tentação, você deixa de ser menos de Deus por causa disso. Mas você tem que entender quem você é para provar disso. E começa na consciência. Continuando, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Como é que anda o curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí ele vai dizer agora, entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente nós andamos assim, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, éramos, como também os demais. Então o que é o mundo? Já sei, quem é do mundo é quem não anda de camisa comprida. E quem é da igreja é porque anda de camisa comprida. Já sei agora, descobri. Não, quem é do mundo é porque torce para o Vasco, eu também acho. Quem é de Jesus, torce para o Flamengo. Não. Não, é uma questão de natureza. O mundo, ele está falando aí, nós vivíamos no mundo segundo nossos pensamentos e inclinações da carne, ou seja, segundo os nossos sentidos. Eu vivia de acordo com o que dava vontade. Deu vontade, eu faço. Não deu vontade, eu não faço. Hoje eu estou me sentindo uma árvore, eu sou uma árvore. Hoje eu não estou me sentindo nada, então eu não sou nada. Mas antes nós andávamos segundo o sentido. Mas eu estou sentindo uma dor. Ou eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Sentiu, pronto. No mundo é assim. É a forma de pensar. É a consciência do mundo. Agora continua aí. Versículo 4, a boa notícia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Amém? Versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em qualquer lugar, porque eu sou qualquer pessoa mesmo, eu sou um pobrezinho de marré. Ei, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O melhor é para você e para mim. Amém? Você é o melhor de Deus. Você é a feitura de Deus criado para as boas obras. Tem gente se esforçando para parar de beber, para parar de drogar. Ei, não precisa se esforçar, você é já. Você é filho, você não precisa. Como assim, Tiago? Falei para o pastor não mandar ele pregar lá, heresia. Falando que não pode parar de beber, pode parar de drogar. Não. Eu não preciso me esforçar para ser o que eu já sou. Mangueira, se esforça para ter manga. Ai, saiu uma manga. A bananeira, viu aquela bananeira lá atrás da minha casa? Está se esforçando faz 3 anos já. Já fez 2 jejuns, já foi para 5 campanhas e não sai nenhuma banana dela. Alguém já ouviu isso? Eu sou, por isso que eu experimento. Amém? Eu estava numa viagem agora e eu vejo como essa palavra é necessária. Um amigo meu, e eu via que ele estava inconstante na fé, e ele falou, eu não consigo, porque eu estou me esforçando muito para agradar a Deus. Aí eu perguntei a ele, o que você acha que é agradar a Deus? Então, palavras dele, eu preciso jejuar bastante, eu preciso ler muito a Bíblia. Eu falei, aí está o X da questão. Você está querendo fazer para ser, você é, por isso você faz. Amém? Hoje não é mais lista de regras como na lei. Faça isso, não faça aquilo outro, faça aquilo. Não, eu sou. Eu não preciso beber mais. Eu não preciso de uma bebida para me alcoolizar, para ser alegre. Porque a alegria do Senhor habita em mim hoje. Eu não preciso trair a minha esposa, porque eu fiz uma aliança diante de Deus. Não, pastor, será que o pastor vai ver? Meu Deus do céu. Cara, está todo mundo olhando, não vou trair minha esposa não. Não. Será que o pastor vai ver? Eu vou ficar no banco. Não. Pai, obrigado pelo casamento abençoado. Eu fiz uma aliança diante do Senhor. Eu não preciso disso, eu sou suprido do meu casamento. E é por isso que eu não adultero. Por quê? Por causa da minha natureza. É só ser o que Deus fez eu ser. Amém? Efésios 2. Ele continua falando no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Isso não é mérito teu. Mas às vezes eu não me sinto assim, sabe, tão. Eu não me sinto assim tão poderoso. Você não precisa sentir. Ele já disse que você é. Não é pelo seu mérito. Segunda-feira, a Alma está jogando lá de manhã cedo, já às 7 horas da manhã, lá para o fundo. Obrigado, Pai, porque eu sou filho. Obrigado, Pai, porque eu pertenço a um reino. Obrigado, Pai, porque eu tenho uma nova natureza. Obrigado, Pai, porque eu não vivo pelos sentimentos. Se eu for viver pelos sentimentos, já é segunda-feira de manhã, eu nunca vou trabalhar. E eu chego lá sem sentimento, e meu chefe não fala, corta metade do salário dele. Por quê? Eu estou trabalhando igual todo mundo, mas você está sem sentimento. Eu estou sentindo que você está sem sentimento. 3 vezes no Novo Testamento fala, o justo viverá pela fé. E no Velho Testamento ainda fala para mais uma vez, lá em Abacuque, para que a gente não esqueça. Nós vivemos pela fé, nós vivemos pela convicção que temos em Cristo Jesus, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Mas hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu tenho o direito de trair. Não, eu fiz uma aliança diante de Deus. Amém? Consciência da graça. Eu queria que você abrisse lá comigo em Gálatas, capítulo 3. Nós não fazemos para ser. O jejum é bom, uma consagração. Mas é para tornar eu sensível. Não é para mudar a Deus. Não é para que Deus me ame mais. E aí a gente fica numa condenação de sempre sem amor. Sempre está correndo atrás. Sempre eu não sou o suficiente. Sempre.
A Bíblia fala que Ele te amou primeiro. Ele não precisou primeiro que você faça a coisa certa. Ele fala, nós temos ainda pecadores. Ele não precisou primeiro, deixa eu ver se ele vai fazer a coisa certa. Aí eu começo a amar. Não. Amém? Ele já nos amou, sendo ainda pecadores, não é pelo nosso mérito. Gálatas 3, versículo 1, diz lá, ele fala com os Gálatas, o apóstolo Paulo. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejai agora vos aperfeiçoando na carne. É aquele negócio. Você levanta a mão, aceita Jesus, você não precisa fazer nada, é só confessar Jesus. No batismo com o Espírito Santo, você chega lá e levanta, Pai, eu recebo o batismo no Espírito Santo. Aí para as outras coisas, para eu ser abençoado, eu preciso me esforçar. Eu preciso de 5 dias de jejum de Daniel, porque senão Deus não pode me abençoar. A Bíblia fala o seguinte, e eu não estou aqui fazendo críticas a isso ou aquilo. Eu só quero dizer que existe uma revelação adiante, que nos traz liberdade. É só isso que eu quero dizer. A Bíblia fala que nós somos abençoados pela fé como crente com Abraão. Em Deuteronômio fala que as bênçãos virão e nos alcançarão. E aí, não faz nada, Tiago? O que eu preciso é estar na condição. O que eu preciso é me habilitar a isso. A entender que eu estou na graça. E qual a diferença entre o esforço e eu me habilitar? Exemplo, eu pego lá para o meu filho e dou um carro de presente para ele. Ele tem 18 anos. Ele tem que fazer o quê? Uma autoescola. Ele vai para a autoescola para ele merecer? Não. Ele vai para a autoescola para ele se habilitar. Eu já o amei. Eu já presenteei ele. Ele já tem a condição em si de receber a bênção de Deus. Mas ele precisa se habilitar para isso. O que a gente faz por um esforço, por exemplo, para me ter um bom casamento, não adianta apenas eu saber que eu sou justo. Eu preciso tratar minha esposa bem, eu preciso me habilitar a isso. Para que eu receba uma direção de Deus, para que eu seja sensível ao Espírito, aí eu me consagro, aí eu faço um jejum, mas não é um local específico. Eu apenas estou me habilitando, não é por merecimento. Você fez aquilo e mereceu mais do que o outro. Você foi a 2 evangelismo e você foi a 3. Então você é mais amado porque você foi a 3. Não. Eu evangelizo hoje porque eu recebi uma nova natureza, a graça de Deus, e eu quero compartilhar com as pessoas. Não é para me ser amado, é porque eu sou amado. Eu sou tanto amado que eu não consigo segurar comigo isso, eu preciso compartilhar com as pessoas. Alguém quer dizer que a graça é para libertinagem. 1 Coríntios capítulo 15 fala que o apóstolo Paulo, pela graça, trabalhou mais que os outros apóstolos. Como ele trabalhou mais se graça é libertinagem? Graça é vida, graça é liberdade. Nós estamos numa nova aliança hoje, na aliança do Espírito, não uma aliança de listas de regras. Amém? As atitudes são consequência da minha natureza. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito. Ou seja, é fruto. Não, eu preciso amar para que eu seja aceito por Deus. Eu preciso ser bom para que eu seja aceito por Deus. Não. Gálatas 5, abra lá comigo. Gálatas 5. Mas do fruto do Espírito, 5:22. Mas do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, e por aí vai. Eu tenho que ser paciente para Deus gostar de mim hoje, para essa semana ir bem, para eu ser abençoado, hein? Essa semana eu tenho que fazer boas obras, porque eu estou precisando de uma bênção no meu carro, para ganhar um carro aí no consórcio. Se eu for bonzinho essa semana, Deus vai me dar. Ei, é fruto, é consequência de uma vida com Deus. Aí fala, Gálatas, no versículo 16, olha o que ele fala. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a consciência da carne.
Então está aí o X da questão. Como que eu produzo o fruto? Quando eu alimento o Espírito. Quando eu alimento as coisas do Espírito. Eu quero colher do Espírito, eu preciso viver no Espírito. Mateus fala que se meus olhos forem bons, o meu corpo será luz. Aonde eu estou expondo meus olhos? Aonde eu estou colocando meus ouvidos? E é isso que faz a diferença muitas vezes. O que eu estou me alimentando? Não que você deixou de ser filho, porque alguns questionam. E aí terminam na consciência de filho. Nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus. O filho, ele tem liberdade diante de Deus. O filho não muda, eu posso estar em Nova York, o Nicolas aqui, ele vai estar sempre sendo meu filho. Amém? Independente do que você esteja passando. Hebreus 10, 16. Hebreus 10, 16 fala lá: esta é a aliança que farei com eles, depois daquele dia, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis. Ou seja, já vai estar, quando fala coração, é espírito. Eu já tenho a capacidade de fazer a coisa certa. Eu já tenho a capacidade de ser um bom marido, um bom profissional. Eu já tenho a capacidade de ser uma boa mãe. O inferno quer falar ao contrário. Não, você não é uma boa mãe. Você já tem a capacidade, ele já colocou no seu coração de uma boa estudante. Amém? E sobre a sua mente as escreverei. E diz lá: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, aonde há remissão destes, já não é oferta pelo pecado. 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O que é isso? Uma consciência convicta de quem é. Uma confissão. Eu sei quem eu sou. Estou sentindo diferente, mas eu sei quem eu sou. A emoção está batendo diferente. Os pensamentos estão vindo que eu não sou, que eu não sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho, eu estou no reino, eu sou justo, não foi pelo meu mérito. Mas já tal, eu me sinto culpada por aquilo que aconteceu. Toda a culpa, a Bíblia fala que todo escrito de dívida foi lançado na cruz do Calvário. Jesus já levou todas as nossas culpas. Amém? Eu lembro que, abra comigo Romanos 8. Romanos 8, eu lembro que, em uma certa parte da minha vida, vinha sempre uns sentimentos. Eu estou falando de sentimento aqui bastante, né? Porque 1 Coríntios 10 fala que existem sofismas, existem mentiras que parecem verdade. E que querem nos parar. E a gente não pode deixar isso. A gente precisa ter uma consciência convicta de quem somos. E eu lembro que eu não estava com uma consciência convicta e muitas vezes vinha sentimentos que eu não sabia de onde vinham. Eu estava muito bem, mas vinha uma tristeza que eu não sabia de onde ela partia. Então, muitas vezes, eu comecei a pegar esse remédio aqui, esse tarja preta aqui, ó. Romanos 8,32. Aí eu peguei o tarja preta e comecei a botar para dentro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Continuando, 34. Quem os condenará? Quem que vai te condenar? Nem esse pensamento pode te condenar. Satanás não pode te condenar mais. E Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É para você, hoje eu não estou
hoje eu não estou me sentindo tão amada, não. Vou até ligar para a Lorena hoje, porque ela é tão legal, né? Porque ela fala umas palavras tão bonitas assim. E aí eu vou me sentir mais amado hoje. E aí a pergunta é aqui, ó. Quem pode separar do amor de Cristo? Segunda-feira de manhã, o dia que você não trabalhou legal, o dia que o chefe falou alguma coisa, o dia que vem os pensamentos do seu passado, o dia que você errou, quem pode separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nenhuma criatura. Ah, mas o pastor da igreja falou isso para mim. Mas aquele irmão que era líder, é por isso que eu não vou para a igreja agora. Está vendo? Nenhuma outra criatura, mas a igreja lá, nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que está em você, e que está em mim. Aí eu lembro desses momentos que eu estava tendo esses sentimentos, numa viagem. Eu estava do quartel lá, eu estava sentado, e aí veio de novo, e eu falei assim comigo mesmo, gente, eu estou num lugar bom, eu estou bem alimentado, eu estou numa situação que todo militar quer viajar, porque ele tem uma possibilidade financeira maior, e por que vem esse sentimento de tristeza? Primeiro veio o questionamento, e aí eu já tinha citado esse texto de Romanos 8,38 algumas vezes, a Bíblia fala que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito, e nesse dia eu peguei de novo. Eu sei que tinha uns caras perto de mim assim, mas eu não quis saber não. Vamos lá, pai, obrigado, pai. E eu sentado na cama do beliche lá. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode me separar do amor de Deus. Obrigado, pai, nem a altura, nem profundidade, nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade pode me separar. Obrigado, pai, eu sei que deve ter sido umas 83 vezes, mas não foi para merecimento, foi até cair no meu espírito. Eu sei que comecei a chorar lendo esse texto, e parece que estava me limpando, e parece que estava me limpando, e parece que estava me limpando, e nunca mais eu tive aquele sentimento de tristeza. Amém? A palavra é remédio. Precisamos ter uma consciência. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Por uma consciência de justo. Por uma consciência de reino. Por uma consciência de graça. E por uma consciência de filho. Ninguém pode tirar a nossa identidade. Ninguém pode tirar. Só você pode abandonar ela se você quiser. Persista. Persevere, permaneça. É claro que às vezes a gente quer o resultado muito rápido de algumas coisas. Mas a Bíblia fala que o que há de vir virá e não tardará. Jesus, ele disse para permanecer na palavra dele. Permaneça, persevere. Teve um dia que uma irmã meio escandalosa lá do Rio, lá, amiga nossa, também sentia esse tipo de tristeza. Ela chorava do nada, até o dia que ela foi lendo a palavra, foi lendo. Até que ela criou uma consciência. E aí ia chorar de novo e ela, volta a lágrima para trás, pode voltar. Eu não te aceito mais não, tristeza. Não vai de carioca, tá, gente? Desculpa. Eu não te aceito mais não. E nunca mais aquela mulher sentiu. E é por isso que a nossa palavra da fé é uma palavra que ela é para nos esticar. É para nos avançar. Em algum momento parece uma falta de empatia. Mas não é. É para que tenhamos a convicção de quem nós somos. Amém? E é por isso que às vezes a gente chega assim, às vezes a gente chega de outro lugar, e eu quero falar com aqueles que chegam há pouco tempo, estão há pouco tempo conosco, às vezes parece que é uma falta de empatia, mas eu no começo eu também senti a mesma coisa. E depois eu fui crescendo, os 53 gabinetes, 63. E isso foi me ajudando, para entender quem eu sou, para que eu não viva uma muleta eterna, dependendo da oração especial, dependendo do pastor ir na minha casa, dependendo do dia que está bom, do dia que está mal, do dia que eu acordei sorridente, do dia que eu não acordei sorridente.
Ei, todo dia nós somos filhos, sem intervalos comerciais. Amém? Não tem intervalo comercial lá no futebol, falam isso, né, Betão? Pessoal, nós somos filhos de Deus no futebol também. Vascaíno lá de fora, corintiano, quem puder vir com o Flamengo. Não tem intervalo comercial, não. Quando um chuta o outro, pode falar um negócio errado. Não, não tem intervalo comercial. E para finalizar, eu queria deixar para você dicas de manutenção, para que você mantenha essa consciência, seja aqui na igreja, seja no dia que você foi no culto, seja no dia que não foi no culto, deu dia que tem culto, meu irmão, tá vendo? Tem conferência, tinha que ter a igreja aberta, aí eu estou mal agora, tá vendo, pastor? Todo mundo foi para a conferência, olha aí a culpa do pastor. O dia que pode estar a igreja fechada, imagina só, eu sou militar, eu mando para uma missão lá no meio do mato, não tem igreja, não tem nada. E aí? Cadê o negócio para me tocar, para o amuleto, tudo isso? Nós estamos na graça agora. Nós temos que ter uma consciência do que está dentro de nós. E a manutenção é, Romanos 12, capítulo 2, novamente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Mas como assim? Salmos 1 fala lá que aquele que meditar na lei de Deus, de dia e de noite, tudo o que fizer será bem sucedido. Então é de dia e de noite, né? Então 8 horas da manhã eu pego a Bíblia, depois 10 horas da noite eu vou de novo. Não. De dia, acabou o dia, começou a noite. É o dia todo. É ocupar sua mente. Eu fico admirado, e eu não gosto de rotular pecado, não pecado, isso é um trabalho do nosso pastor, uma direção. Mas eu fico assim, eu já tenho lutas, que eu passo o dia ouvindo palavra, eu boto no YouTube, quando eu estou tentando vencer a preguiça ali, entendendo que é a minha identidade, eu passo ouvindo louvor, aí eu vejo assim, tem crente muito mais forte que eu, porque está ouvindo a sofrência lá o dia todo, está ouvindo programa lá que eu vou falar, esse é forte mesmo, porque eu não conseguiria ficar assim não, porque eu sei fazer isso, eu já passo batalhas. Imagine eu fazendo isso. Aí a irmã vem para o pastor, salva o meu casamento. Por quê? Porque o marido está pornográfico agora. Aí vai ver, está lá sentado de noite, vendo um reality lá, todo mundo está tomando banho. O que vai acontecer no seu espírito, na sua carne? O que vai te influenciar? Então não é mais, é pecado? Não é pecado? É pecado? Não é pecado? Aonde eu estou andando? Qual o fruto que eu quero da minha vida? É pecado fazer tatuagem? É pecado fazer o quê? É pecado? Quem você é? Qual a sua consciência? O que você precisa? Amém? Eu sei que eu preciso estar me alimentando. E é por isso que eu estou sempre colocando lá um louvor. Eu lembro que eu botava a música do Mundo Pagodão lá. Ele, o namorado dela, nunca estava feliz. Sempre alguém estava com o namorado dele, eu estou desejando o namorado da outra, ela está desejando o meu namorado. Aí hoje a gente paga para ter sofrência. E aí, quer o quê? Acho que a oração do pastor, a palavra do pastor não está boa. Precisa melhorar, vou orar pelo pastor, hein? Eu acho que precisa ter mais cultos na igreja. Ei, você precisa ter uma consciência de que você é e de que você não é. Somente isso. Viva diante de Deus. Viva no Espírito. Jesus não veio nos prender numa caixinha. Amém? Ele nos veio dar liberdade. Ele não veio nos fazer nos seguir por um ditador, obrigado. Você tem que subir um monte, senão eu sou. Se eu quiser eu vou lá, é bom até para a minha saúde. Vou subir um montezinho. Mas eu já sou. Eu não preciso fazer nada para que eu seja. A Bíblia já fala que eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é sã. Amém?